capítulo 2, a partir do versículo 28. E há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. E nos restantes que o Senhor chamar. Meus irmãos, eu quero falar a respeito desse assunto, o derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito. Essa promessa que Deus fez aqui, fez aproximadamente 400 anos antes de Jesus vir. Antes de Jesus vir, Deus revelou ao profeta Joel que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo aquele que pedisse e sobre todo aquele que clamasse. Eu de mim mesmo, eu não tenho capacidade de falar uma palavra e convencer você. Eu não tenho. Eu não tenho como ler um versículo da Bíblia e convencer você por mim mesmo, pela minha própria eloquência. Porque se eu até fizer isso e você aparentemente se convencer, mas você não se converte, vai ser uma coisa rasa, vai ser uma situação de momento. Você ouve, até gosta do que eu venho falar, mas depois fica por isso mesmo. Não sei se você já observou isso. Alguns filósofos, alguns palestrantes, eles falam coisas interessantes que chamam a atenção das pessoas, que as pessoas acham bonito, que acha certo, porque é uma filosofia de vida. Mas isso aí a gente vê, por exemplo, na Sechonoye, que é uma religião oriental. Eles trabalham com a confissão positiva, eles trabalham falando coisas da filosofia, de como a pessoa deve se apresentar, de como tem que fazer, de como tem que viver. Mas a questão, irmãos, da palavra de Deus, ela não está ligada e relacionada somente à filosofia. A palavra de Deus, ela está ligada a um poder diferente, Dilson, que entra em você e você nem entende. Existe uma força que move a gente, que a gente não entende essa força. Essa força que vem de dentro, que às vezes a gente não entende, que parece que a gente vai desabar, que parece que a gente vai cair, e quando parece que a gente está caindo, essa força vem, pega a gente e levanta a gente de novo, e faz a gente abrir os olhos, levantar a cabeça. Quem é essa força que faz isso? O Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus em movimento. Lá no início da Bíblia está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus chocava as águas. Quando diz o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas,
é porque o Espírito de Deus, ele chocava as águas, ele já estava em ação. Esse Espírito Santo, essa força, foi prometida pelo profeta Joel de ser derramada sobre todos aqueles que clamassem, sobre todos aqueles que pedissem. É do Espírito Santo que vai vir uma série de benefícios, uma série de dons, uma série de presentes que Deus dá para a gente e que a gente não entende às vezes. É sobre esse Espírito Santo e sobre esse assunto que nós vamos tratar no domingo pela manhã. No domingo pela manhã vai ser aquele momento que você vai conhecer na prática, vai aprender sobre quem é o Espírito Santo, como buscar essa experiência, como viver essa experiência e como deixar ser usado por Ele. Porque a cada um de nós, Deus dá um talento e uma missão, Yasmin. A cada um de nós, Deus dá um talento e uma missão. Você tem o seu. Deus lhe deu o seu talento, mas você precisa saber a sua missão. Você vai conseguir sozinha realizar a sua missão? Não, porque você não tem essa capacidade e nenhum de nós aqui tem. Só que Jesus disse: o Espírito de Deus é que faz. Lembra quando Maria recebeu a visita de Gabriel? E Gabriel falou assim: olha, Maria, você vai ficar grávida. Maria entrou em choque. Nunca tinha tido relação sexual com José. Maria, por mais inocente que fosse, sabia que não era cegonha que ia trazer, né? Ela nunca tinha tido nada com José. Maria entrou em choque, estado de choque, e disse: como acontecerá isso? Aí Gabriel vai e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Olha como o Espírito choca. Amém. Olha que revelação maravilhosa. No princípio ele chocava lá nas águas. Agora o Espírito Santo vai e choca também, e coloca no útero de Maria o Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e agora o Verbo se faz carne. Esse Espírito que desceu sobre Maria de uma forma que ela não conhecia, esse Espírito que tomou conta de Davi quando ele enfrentou Golias, mas Davi também não conhecia, esse Espírito, quando Jesus veio, ele explicou: olha, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. O que é que Jesus está dizendo? Marcos, Kelly, vocês são maus. Na minha vista, vocês são maus. É isso que Jesus está dizendo. Perto de Deus a gente é o quê? Mal. Mas ele disse: se vocês sabem dar, vocês dois, sabem dar boas coisas a Marquinhos, agora imagine vosso Pai Celestial. Aí Jesus vai e diz: dará o Espírito Santo, agora a quem? Àqueles que lhe pedirem. Então não é qualquer um. O Espírito Santo não é derramado a qualquer um, não. Primeiro, não é derramado sobre o ímpio. Não é derramado sobre o ímpio, por quê, pastor? Porque um copo limpo você põe água e bebe, mas um copo sujo você não vai colocar água e beber. Se tiver sujo, você lava primeiro. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai encher uma pessoa suja. A pessoa tem que ser limpada para receber o Espírito Santo. Então Jesus falou: vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E Joel então explica isso. Mesmo antes de Jesus nascer, Joel explica isso. Jesus vem e confirma aquilo que Joel falou. E a Bíblia ainda diz: isso, o que está acontecendo hoje, quando o Espírito Santo é derramado, a Bíblia diz que
que os discípulos, eles citam o profeta Joel. No capítulo 14 de João, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha, se eu não for, porque os discípulos estavam todos: oh Jesus, não vai ver, não vai ver. Todo mundo chorando porque Jesus ia partir. Eu também estaria chorando, você também estaria. Eu já pensou viver 3 anos com Jesus, andando com Ele, vendo as coisas que Ele fazia, e na hora de, irmãos, é terrível. Quando você anda muito tempo com uma pessoa, quando você fica muito tempo com uma pessoa, e você sabe que aquela pessoa vai embora, você aprende a gostar daquela pessoa, você fica triste, sim ou não? Sim. Fica triste, porque você sabe que vai haver uma ruptura social. A pessoa vai para um outro lugar e você não vai conviver mais com ele. Os discípulos estavam vivendo assim. Jesus dizendo: eu vou embora. Mas Senhor, o Senhor vai para onde? Aí Jesus disse: você sabe o caminho. Mesmo sabendo, Tomé pergunta: sim, Senhor, mas onde é esse caminho mesmo? Ele disse: mas Tomé, eu não estou há tanto tempo com vocês dizendo. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É aí que Jesus disse que Ele é o caminho, por causa de uma pergunta que Tomé lhe fez. E em seguida ele começa a dizer: se eu não for, o Consolador não virá. Eu tenho que ir. Porque quando Jesus veio aqui na terra, ele ficava onde ele estava, ele operava. Em algumas situações, Jesus falou uma palavra também, e a palavra dele curou a pessoa do outro lado. Mas ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Aí ele diz assim: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador para consolar vocês. Olha que promessa maravilhosa de Jesus. E é esse Consolador que você precisa conhecer direito. Quem é esse Consolador? As pessoas falam assim: mas quem é? Como é que ele se manifesta em nós? Como é que eu vou me deixar usar por ele? Isso é crescimento espiritual. Isso é para quem não quer só ficar na mamadeira. Porque tem gente com a idade espiritual muito errada. Já devia estar comendo feijãozinho, uma feijoadazinha, já devia estar comendo até uma fatadazinha, mas quer ficar tomando leitinho. Então nós precisamos ir mais fundo, conhecer mais, ter mais experiências, buscar as experiências, mas as experiências bíblicas. Olha, experiências, Carolzinha, bíblicas. Nesse negócio que a gente vê por aí, não. A pessoa não conhece nada da Bíblia e roda, sapateia. Bom, se a pessoa sapatear e rodar, mas conhecer a Bíblia, tudo bem, não tem problema, porque cada um é cada um. Mas fazer isso sem ter o lastro da Bíblia Sagrada é raso. Com pouco tempo sai. Pode observar o que eu estou dizendo. Tem 35 anos, irmãos, que eu prego o Evangelho, que eu digo isso, que eu falo isso, e que eu vejo as pessoas, muita gente fazer isso. Muito barulho, é igual uma lata. Você pega uma lata vazia, joga uma lata vazia, faz um barulho, gente. Agora pega uma lata cheia, encha ela, joga para você ver. Ela vai fazer um barulho, mas um barulho diferente, que está cheia. Então a pessoa pode até fazer barulho, mas tem que estar lastreado pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele foi prometido por Joel, através dessa profecia. Diz a Bíblia que através do Espírito Santo os vossos filhos vão profetizar. Olha bem, irmãos, profetizar. Os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. São coisas maravilhosas que Deus nos dá. Mas nós precisamos de quê? Nós precisamos estar preparados e conscientes. Saber, amar, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Porque se eu estiver na ignorância, eu não vou receber o Espírito Santo. Eu preciso conhecer primeiro.
É por isso que eu quero, em nome de Jesus, que no domingo pela manhã, 9 horas, no Bom Dia Espírito Santo, todos estejam aqui para que nós possamos aprender mais da continuação dessa mensagem. Amém? Amém. Vai ser a continuação dessa mensagem no domingo de manhã, falando sobre quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como aconteceu? Como é hoje que acontece em nossas vidas? Como eu individualmente vou fazer para receber essa experiência maravilhosa? É só aqui na igreja? É em casa? Como é que vai acontecer isso? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar para buscar essa presença e essa experiência com Deus? Então é assim que a gente vai fazer. E a gente vai continuar essa mensagem. Amém? Amém. Vamos colocar de pés.